Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, aleluia! E um bom dia a todos. Olha, novamente aqui, Robério Alves Sampaio, mais conhecido como o Barateiro. Hoje um pouco mais cedo, devido à ameaça de chuva, resolvi começar mais cedo. A chuva não me surpreender no horário de todos os dias, que é 15 para as 6. Resolvi antecipar 5 minutos por causa da ameaça de chuva, né? E tá no tempo da chuva, né, gente? Dia 21 já começa o inverno. 21 de junho já começa o inverno. Hoje exatamente 20 para as 6. 20 para as 6. 20 para as 6 de quinta-feira, 12 de junho de 2025, vos trazendo mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação. A palavra de hoje está no livro de 2 João. 2 João é apenas um capítulo. Vamos ler o capítulo todo, que é apenas de 1 a 13. De 1 a 13, que diz assim, mas eu só vou ler de 1 a 12, que diz assim: o título é Saudação, amor fraternal e falsos doutores, ou profetas. Muito me alegro por achar alguns de teus filhos. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não permaneçamos. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, nem o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Então, pessoal, como está aqui, ó, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. É o versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. A doutrina de Cristo é essa que é a palavra de Deus. Então, caro ouvinte, se você não está andando de acordo com os princípios bíblicos, é porque você não tem Deus. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Essa é a boa nova que eu trago de Jesus Cristo, que ainda há tempo de você possuir a sã doutrina de Cristo. Jesus diz aqui no capítulo de Romanos: por que você não tem Deus? Porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, 23 a 26 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Por isso, que quem não tem a Cristo, não tem Deus. E essa é a boa notícia que eu vou lhe dar agora. Em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, de 9 a 11, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Essa é a boa notícia, que ainda há tempo de você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, isso só pode ser feito aqui na terra. Porque depois de você morto, não adianta nem seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu neto, seu avô, sua avó, sua esposa, seu marido ou seu amigo tentar encomendar seu corpo através de um ato espiritual, como um culto ou uma missa, dirigido por um padre, por um pastor, por um bispo. Nem o Papa tem a capacidade de encomendar sua alma a Deus. Ninguém tem essa capacidade, porque não pertence a nenhum ser humano encomendar a alma de ninguém a Deus. Mas o próprio ser humano, você é quem pode fazer isso aqui na terra ainda. Porque depois já era, não tem mais jeito. Você pode fazer um culto a uma missa de corpo presente para despedida daquele corpo ali, daquela pessoa. Mas não para encomendar a Deus, que ninguém tem esse poder. Mas, conforme está escrito aqui, ó, Romanos capítulo 10, do 9 ao 11. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus para isso diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E para isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei, farei companhia a ele e ele a mim. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ainda está em tempo, caro ouvinte. Ainda está em tempo. Amanhã eu não sei. Porque como diz aqui em Romanos, ó, no capítulo 10, do versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus vos abençoe e vos dê uma boa viagem em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, único em que há salvação.